Senhor Deus, obrigada porque é menos uma manhã para o Senhor voltar. Obrigada por mais uma manhã que o Senhor nos levantou. Nem sempre é fácil acordar cedo, mas obrigada, Senhor, porque aqui estamos. Que o Teu Espírito Santo seja o único exaltado e condutor aqui nas nossas mentes, no nosso coração, na leitura, na interpretação. Ajuda-nos a conhecer mais do Teu querer, mais o caráter de Jesus, termos mais intimidade com Ele, em nome de Jesus. Bom, ontem a gente finalizou o livro de Tito, hoje a gente vai começar o livro de Filemon, que assim como o livro de Judas é um capítulo bem curtinho. Tem aqui uma introdução na minha Bíblia, depois eu quero saber como que tá a da Maiara, que fala assim: Filemon é uma carta mais curta, pessoal e afetuosa entre os escritos do apóstolo Paulo. A opinião de que Paulo escreveu esta correspondência enquanto estava preso em Roma tem aceitação quase que universal. Assim como Efésios, Filipenses e Colossenses, Filemon é classificada como uma epístola de cárcere. A carta deve ter sido redigida em algum momento do ano 59 a 63. A carta é dirigida em primeira instância a Filemon, cristão que possivelmente morava em Colossos, mas também é endereçada a Áfia. Alguns acreditam que se trate da esposa de Filemon, e a Arquipo, talvez o filho dele com Áfia. É uma carta pessoal, mas que deveria ser lida para todos. E aqui a mensagem, né, parte da mensagem, Paulo pede a reconciliação entre Filemon e Onésimo. Existe amplo acordo entre os eruditos estudiosos, embora não seja unanimidade, mas que Onésimo era um escravo fugitivo que pertencia a Filemon. E Paulo tentou promover a reconciliação entre os dois. Uma visão alternativa menos comum é de que Onésimo não era um escravo literal, mas apenas um irmão em Cristo afastado. Com isso em mente, o verso 16 não seria interpretado como evidência da condição de escravo, mas levado em conta o que o texto diz literalmente, como escravo. Bom, essa é a minha introdução, né? Minhas anotações bíblicas sobre, que tem aqui na Bíblia, e eu queria saber da Maiara, o que tem aí na tua? Vamos lá. Filemon. Filemon era um cristão que provavelmente fizesse parte da igreja de Colosso. Onésimo, que era escravo de Filemon, tinha fugido do seu dono. Não se sabe como ele chegou a conhecer o apóstolo Paulo, mas o certo é que se converteu ouvindo a mensagem do evangelho, anunciado pelo apóstolo, que estava na cadeia. Paulo resolveu que Onésimo deveria voltar para o seu dono e por isso escreveu a carta a Filemon, a fim de lhe fazer um apelo para que recebesse Onésimo de volta, não somente como escravo, mas também como um querido irmão em Cristo. Parece que a carta aos Colossenses e a carta de Filemon foram escritas na mesma época e que as duas foram entregues pelo próprio Onésimo. Esta pequena carta é um belo exemplo de carinho e boa educação. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam ao dono de um escravo. Para resolver essa questão de um escravo fugido, Paulo aplica a mais alta lei que existe, a lei do amor cristão. Então, vamos começar a carta de Filemon, que é um capítulo só. Lê lá para nós. Saudação. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A fé e o amor de Filemon. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Um apelo em favor de Onésimo. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido.
E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e como ele vai o meu coração, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Saudações. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a vocês, a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nossa, eu achei a carta de Paulo, assim, bem objetiva, direta e profunda, né? Ele vem falar ali sobre o... Como que é o nome do sujeito? Onésimo. E tendo a introdução, como é importante às vezes a gente ver as introduções dos estudiosos da Bíblia, porque a Bíblia nunca, você percebe que nunca tem um consenso 100% de todos os estudiosos, mas existe sempre uma grande maioria que concorda com aquele posicionamento, e que é o caso aqui, né, de Onésimo ser escravo de Filemon. E como essa visão da leitura da introdução, quando você foi lendo, já ampliou, já mudou. Então, por exemplo, ali, o que eu achei muito forte, Paulo está fazendo basicamente um apelo, falando, ó, antes ele era um escravo teu, ele só era um serviçal, mas agora que você não enxergue ele dessa forma. Ele pode até continuar sendo um escravo teu pela lei, mas ele é livre em Cristo. E que você não mude isso. Que ele pode até ser um escravo teu, ali, de acordo com a lei, mas não tire a liberdade dele em Cristo, e acrescento, ame-o como irmão em Cristo. Como você me ama, que você também ame o Onésimo em Cristo, o respeite, o trate como irmão na fé. E aí Paulo vai falando assim, olha, ele veio até mim, ele é uma pessoa muito querida, ele ama Jesus também, então é nosso irmão. Vou mandar ele de volta para você, receba-o como se estivesse me recebendo. E não esqueça que ele fala, né? A tua vida você deve a mim. E não é a vida, eu entendi aqui que não é a vida literal de Paulo ter salvo a vida de Filemon, mas de ter levado a palavra de Deus e ter salvo Filemon em Cristo Jesus. E eu confesso que eu vejo em Paulo, já não é a primeira vez que eu vejo, mas aqui se destaca de forma bem incisiva. Paulo, ele é bem certo da missão dele. E dá até em algum determinado momento, dependendo da leitura que você faz,
e da pessoa também que está lendo, dá até para confundir essa firmeza, essa certeza de Paulo com presunção. Em que sentido? Porque ele bate muito assim, ó, se não fosse por mim, você não teria sido salvo. Mas eu vejo que Paulo, ele usa a autoridade que ele tem em Jesus, meio que para colocar Filemão ali no lugar dele, falando, ó, cara, fica de boa, porque assim como eu levei a palavra para você, eu também levei a Onésimo. E ele também aceitou Jesus e nós estamos no mesmo barco. Então eu vejo ele usando a autoridade dele, mas isso que eu falo, dá para confundir essa autoridade com presunção, mas se você entende ali o contexto que Paulo está falando, você vê que não é uma presunção, mas é uma firmeza. E aí eu coloco assim, tipo um pai e uma mãe. Eu acho que dá para comparar com a postura, com a autoridade do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe vão disciplinar um filho. Muitas vezes eu mesma já falei para minha filha, principalmente, que às vezes quer bater de frente, eu olho bem no olho dela e falo, olha, aqui você não manda. Aqui quem manda sou eu. Você abaixa a bola, aqui você obedece, porque você é minha filha. Eu te amo, mas você tem que me obedecer. Você não manda e não vai mandar aqui. Aqui na minha casa, quem reina é o papai e a mamãe, não você. E quando eu falo isso para ela, não é porque eu quero humilhá-la, eu quero rebaixá-la, ou quero, de uma forma presunçosa, me sobressair dela. Porque isso seria covardia com uma criança. É óbvio que um adulto se sobressai. Seria covardia. Mas eu falo isso para minha filha, a fim de que ela entenda quem é a autoridade sobre a vida dela, por que essa autoridade está sobre a vida dela? Porque eu sou mãe, porque o pai é pai, porque a gente ama ela, porque a gente quer conduzi-la nos caminhos certos, né, nos caminhos menos pior, que de menos sofrimento. Então, a autoridade, ela serve para isso, para você respeitar, né? Eu sempre dou o exemplo de um policial. Você não vai chegar gritando pro policial que ele te desce o cacetete, né? E tá certo, por quê? Porque ele é autoridade. Você tem que respeitá-lo. Você pode até discordar dele, mas discorde com educação. Então, com respeito, porque ele é autoridade. Então, eu sempre uso esse exemplo com a minha filha, e eu acredito que esse exemplo é aplicável a Paulo também. Ele está mostrando autoridade para Filemão, não presunção. Ele está mostrando autoridade e com a autoridade dele falando, Filemão, receba ele. Ele um dia foi teu escravo, agora ele é teu irmão na fé. E a gente vê esse princípio de Paulo sobre escravo e dono de escravo no livro de Tito, no livro de Timóteo. Ele fala que quando você aceita Jesus e vive Cristo, então que a gente viva o amor, né? Independente do cargo, se você é o escravo ou o dono do escravo, que você trate com amor, não com posse, com uma autoridade abusiva. E Paulo não está sendo uma autoridade abusiva, ele está sendo uma autoridade educativa, né? Uma autoridade de amor, falando, ó, é assim que você tem que agir. Porque se você ama Jesus, você tem que amar o teu irmão também. Não fica com raiva dele, não castiga ele, não faz mal a ele, receba ele como se você estivesse me recebendo. Então eu vejo esse princípio aqui na carta de Filemão. Nossa, bem que você falou, quando eu comecei eu tirei alguns pontos aqui que eu fiquei imaginando, quando a gente começa a ler o carinho assim que Filemão tem, o carinho que Paulo tem com Filemão, que ele fala assim, ó, sempre que eu oro eu lembro de você. Eu imagino aqui ele sempre dando nome, sabe, quando ele começa a carta, ele fala, olha, sempre que eu oro a Deus, eu lembro de você. Eu fiquei imaginando ele dando nome, quando ele começa a fazer as orações. Só que todas as cartas ele fala que eu lembro de você, que eu oro por você. Então, acho que aqui é um exemplo até pra gente de lembrar de pôr nomes, não de fazer num geral, meus amigos. Sabe aquela coisa assim? Tipo, essa foi a primeira parte, assim, que eu achei bem interessante, assim, que me chamou a atenção por ele falar assim, ó, sempre que eu oro, eu lembro de você. Então, assim, o carinho que ele tinha por Filemão, né? O pedido dele, né, de libertar ali Onésimo, pedindo perdão, na minha Bíblia, quando eu estava lendo, é que eu não tenho como mostrar para vocês, mas depois eu posto ali no grupo, quando ele fala ali que ele vai pagar tudo que Onésimo está devendo, ele está em negrito, tipo assim, ó, eu pagarei tudo.
E daí, como se fosse um recibo ali, assim, sabe? Tipo, ó, aqui tá até em negrito para você ver. Tipo, se ele estiver devendo. E aí ele coloca assim, ó, é claro que eu não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. É exatamente aquilo que você falou, tipo, no sentido de Paulo mostra ali, não só para Filemon, mas para nós. Tem alguém que pagou a minha dívida. Então, assim, às vezes, quando a gente fala ali, ó, que na oração, né? Perdoa os meus devedores, assim como eu perdoo, é a mesma coisa que ele está falando aqui que Paulo está falando para Filemon, né? Tipo, Deus já pagou toda a nossa dívida. Então, que você tem meio que obrigação de perdoar ali o Onésimo, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é muito amor ali, né? No sentido assim, quando a gente muda, quando a gente ama Cristo mesmo, a gente tem que mudar, né? Não tem mais dívida, não tem mais. Eu acho que o resumo, mais ou menos, seria isso, e que, né, que isso sirva para a gente também, né? Que a gente não venha esquecer. Acho que às vezes a gente, como ser humano, a gente às vezes não perdoa ou não faz. Acho que essa carta vem de encontro, assim, ó. Deus já pagou por tudo isso, porque quem é você para não fazer isso, né? O cristianismo, ele é muito o oposto do que o mundo ensina, prega, vive, é muito oposto, começando pelo nosso eu, que é da carne. Eu vejo que enquanto o mundo prega no sentido assim, olha, se alguém está te devendo, você vai lá e cobra, não é errado, é o correto, é o justo, mas aqui nesse contexto, ou então vou colocar de uma outra forma, se alguém faz mal para você, eu acho que essa forma é mais vívida, se alguém faz mal para você, você vai lá e faz mal de volta, prejudica de volta, o cristianismo, ele prega o contrário, ele fala, se alguém faz mal para você, você vai lá e ora por essa pessoa. Se puder, socorra ela, faça o bem a ela. E isso é ilógico e irracional. Enquanto alguém está ensinando, uma parte, né, ensina ali, olha, se te derem um tapa, dê a outra face. É claro que a Bíblia não ensina que, como já foi falado aqui em outros estudos, não ensina você ser capacho, você ser uma pessoa que se permite ser abusada emocionalmente e fisicamente, não é? Este é o sentido. Se alguém te dá um tapa, você sai de perto ou então se defenda, não se permita ser abusado, porque a Bíblia não, Deus não quer que ninguém seja abusado. Mas assim, não precisa revidar, se vingar, que é diferente de você se defender, né? Se alguém vem te dar um soco, você vai se defender, vai segurar, vai sair, enfim. Agora, após isso, fica longe e ora por essa pessoa. Quando, se possível, e se tiver a oportunidade de um dia ajudar essa pessoa, ajude, né? Não fique com o pensamento, ah, não, vou me vingar porque essa pessoa fez isso, isso, isso para mim. Não, ore, perdoe essa pessoa, ore por essa pessoa. Se necessário, ajude essa pessoa. E isso que é muito o oposto do nosso eu e do que é pregado, do que é conduzido no mundo. Então, eu vejo o cristianismo nesse aspecto, assim, de uma forma muito rica, irracional, no conceito humano, carnal, mas é o que faz a diferença, é o amor. O amor, ele transforma, literalmente. Tem até aquela história na Bíblia do servo que pede perdão ao rei porque ele deve muito, 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 assim, né? Eu acho que traz muito isso, assim, ó, o que Paulo tá falando para Filemon, tipo, a dívida de Onésimo é pequenininha, perto do que Deus fez por você, dando a tua vida eterna, né? O servo lá, ele pede um perdão de, sei lá, milhões e milhões de reais, aí vem a gente e quer cobrar R$ 1.000, né? Tipo, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a parte principal que mostra isso é que a gente tem que ser cristão de verdade. E muitas vezes a gente vê isso, né? A gente sendo esse servo que pede perdão para Deus, mas na hora de sermos cristãos, de perdoar, às vezes a gente vê assim, é tanta briga por nada, tanta maldade por nada, assim, e aí a gente vê assim, a gente pedindo perdão para Deus, mas às vezes a gente, por uma bobeirinha, a gente acaba não perdoando e ficando magoado com o irmão por uma coisa boba, assim, né? Eu vejo muito essa aplicação, assim, sabe? De muitas vezes a gente ser esse servo que pede perdão, né, para Deus, mas às vezes acaba não perdoando.
E acho que a carta de Filemão é mais ou menos nesse sentido, assim, principalmente quando Paulo faz ele lembrar bem, assim, ó, lembre-se, né? É claro que eu não preciso fazer com que você lembre que você deve para mim, tipo, porque você vai ter a vida eterna. E isso não tem, às vezes, uma caneca, um dinheiro, alguma coisa que Onésimo possa ter furtado ali, né? Ou ter feito para ele, é nada perto do que você já vai ter, que é a vida eterna. E uma outra aplicação, assim, mais secundária, né, enquanto estava falando, me veio na mente. Quantas vezes a gente deixa de ir na igreja porque ficou magoadinho com o irmão, Sim, né? Com alguém da igreja que fez alguma coisa ruim, errada, maldosa, fofoca, sei lá, prejudicou de alguma forma. E aí você, ai, não vou mais na igreja porque esses crentes, essas pessoas aí, realmente não deve mais ir na igreja mesmo, porque você está indo pelo motivo errado. Se realmente, se você vai na igreja por causa de pessoas, é melhor não ir mesmo. Eu sempre falo para minha filha, se você vai pelo motivo errado, é melhor que não vá, porque você está indo pelo motivo errado, né? Muito provável que você vai se decepcionar com muitas pessoas, na igreja, no trabalho, mas sobretudo na igreja. E aí você tem que entender o propósito pelo qual você está na igreja, pelo qual você frequenta. É claro que a socialização, a amizade, é gostoso você ter faz isso. parte. Mas se você faz parte, exatamente, nós somos seres sociáveis. Mas se você deixou de ir na igreja algum dia, porque alguém te caluniou, alguém fez alguma maldade, alguma fofoca, alguma injustiça, contra, né, contra você, está errado, porque você não tem que ir na igreja por causa de pessoas. E a igreja, assim como qualquer lugar, é um ambiente de pessoas falhas. Faz parte da socialização, mas você tem que ir não por pessoas, você tem que ir buscando a Deus. E Jesus fala: não deixei de congregar. Ele mesmo fala para a gente congregar. Então, eu acho importante a gente sempre saber e que lugar mais oportuno para você aprender a perdoar do que quando alguém faz alguma treta na igreja. Que lugar mais oportuno de você poxa, aplicar o cristianismo. No trabalho, em tudo quanto é canto, mas, sobretudo, não deixe de congregar por causa de problemas que aconteceram, de imperfeições humanas que vai ter. Você vai encontrar muitas vezes coisas que você não gosta em pessoas, mas aí você tem que entender o propósito pelo qual você vai, não é por pessoas, faz parte, mas é por quem você está indo. Hebreus 10, 25, o próximo livro que a gente vai ler, fala assim, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E Mateus 18, 20, quando Jesus fala lá, né? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E um sermão que eu escutei, para finalizar aqui o livro de Filemão e o meu comentário, do pastor Luciano Subirá, que eu achei lindo, lindo ele falando. Eu não lembro qual era, senão eu postaria aqui na descrição. Ele e a esposa dele falando assim que quando fala, né, onde dois ou três estiver, o contexto vai sair um pouco da carta de Filemão, mas eu acho importante citar. Quando um casal ora, a Bíblia fala onde dois ou três estiver ali, eu vou estar no meio de vocês. Conforme eu li aqui no texto de Mateus 18, 20. Quando um casal se ajoelha para orar, num quarto, em quatro paredes, e tá orando, tá estudando a Bíblia, uma coisa que meu marido fazia comigo, agora faz tempo que não faz, mas era muito gostoso. À noite, assim, antes de dormir, a gente sentava na cama, eu ficava deitada, e ele ficava lendo. Ou lia a Bíblia, ou lia algum livro, e era muito gostoso. E a gente fazia oração juntos, e é bíblico. Se tem dois orando, fala ali no texto, eu vou estar no meio de vocês. Então, assim, para que a gente não perca esse, essa questão de ir na igreja, de socializar, de perdoar os irmãos, porque isso é o cristianismo. Se está desconfortável para você, faça uma análise, uma autoanálise, entenda por que está desconfortável. Porque eu preciso perdoar essa pessoa e não é justo o que ela fez comigo, ela foi muito cruel e maldosa. Então, esse é o caminho certo. Se está te
te dando um desconforto com esse senso, com essa ideia, então você está no caminho certo. É para você continuar mesmo. Porque muito provavelmente, se está na tua zona de conforto, alguma coisa errada tem. Deixa eu colocar agora, você falou, né, que a gente leve para o nosso dia o que a gente aprendeu. Eu escutei um dos áudios de John Wesley falando, ele lia, desculpa, quando ele lia a Bíblia, ele aprendia, sei lá, um conceito, uma atividade, uma situação. Ele aprendia ali na Bíblia alguma coisa. E aí ele tentava levar para o dia dele. Só que ele descobriu que quando ele falava para as pessoas, ele lia a Bíblia, fazia igual a gente faz, né? Ele estudava a Bíblia, aprendeu ali, poxa, isso daqui é uma coisa que eu tenho que levar para a minha vida. E quando ele levava para mais pessoas, ele começou a ter o objetivo de ir no trabalho, onde ele ia, ele falava, então, hoje eu estudei, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi isso, isso, isso. E no final do dia, aquele conceito aprendido da Bíblia estava muito mais vívido do que de manhã, porque você vai alimentando. Então, fica aqui a dica, eu vou começar a fazer isso, as pessoas que eu vou tendo contato, né, no meu dia a dia, vou tentar falar para essas pessoas, nem sempre é fácil, mas vou tentar falar. Imagine você ir num restaurante, né, na tua correria, vai almoçar. É constrangedor para a maioria das pessoas, mas imagine você nesse restaurante, e aí você está pagando no caixa, ali a tua ficha que você almoçou do teu buffet, e aí você fala, então, eu só queria compartilhar uma coisa que eu aprendi hoje com você, é que eu aprendi com a Bíblia hoje. A Bíblia me ensinou hoje que a gente precisa perdoar os nossos irmãos, principalmente aqueles que nos fazem mal. E eu gostaria de deixar com você essa ministração, essa palavra, porque foi o que eu aprendi hoje e eu quero compartilhar com você. E estou buscando compartilhar com o máximo de pessoas possível o meu aprendizado de hoje, lendo a Bíblia. Ó, não deu, acho que 20 segundos a minha fala. 20 segundos, acho que menos até. Agora requer uma coisa que se chama coragem. Principalmente depende do temperamento da pessoa, do estilo da pessoa. Verdade. Requer coragem. Mas imagine que palavra poderosa pode ser esses 15 segundos, 20 segundos dessa fala, resumo do que você estudou hoje pela manhã, investiu aí 40, 50 minutos estudando aqui no vídeo, e aí você pega essa palavra, essa ministração lá no caixa que você está pagando a tua ficha do teu buffet de almoço, e você fala para a pessoa. De duas uma, ou a pessoa vai olhar para você e falar que crente louco, beleza, ou a pessoa vai ficar refletindo e o Espírito Santo vai agir. É isso que vai acontecer, só que requer coragem. E eu quero começar a aplicar esse negócio aí. Né, irmã? Porque pode estar alcançando pessoas que realmente podem estar precisando ali naquele momento de ouvir essa palavra, para refletir. Às vezes está faltando só ouvir para poder refletir. Nossa, isso é verdade. Pode ser tocado, né? Isso e o Espírito Santo vai fazer a obra dele, né? Isso. Maravilhoso. E isso, às vezes, eu tô tendo esse tipo de experiência, porque às vezes o que a gente falou aqui, no dia a dia vai vir esse momento, assim, e aí você fala, cara, foi bem isso que eu estudei hoje de manhã, ó, se você for lá em Filemon, você vai ver que a gente precisa perdoar, e a pessoa vai falar, nossa, ó, é sério, e às vezes até questionar. Eu vejo aqui em casa, às vezes, não vai ser sempre que vai ter isso, mas eu vejo, às vezes eu falo, William, você não acredita, você não sabe o que aconteceu hoje, eu li, e às vezes o William fala, lá veio a Baiana, mas praticamente todo dia o William não faz o estudo aqui com a gente, mas ele sabe a maior parte das coisas que eu estudei, porque eu saio daqui assim, gente, hoje falando assim, nossa, hoje foi, por quê? Porque faz o estudo na marra. Mas com certeza, com certeza. O Matheus ontem, a gente tava deixando ele na escola, e eu falei, Matheus, você não acredita, filho, ó, e daí abri, porque eu tava com a minha Bíblia, ficou me olhando assim, eu falei, mas ele já sabe que alguma coisa eu aprendi e de certa forma, algumas vezes eu vejo eles falando, mas lembra aquele dia que você comentou sobre isso? Então a gente, realmente isso faz com que a gente comece a gravar também. É um jeito de gravar. Hoje você fala assim, olha, eu brinco assim, as cartas de Paulo para mim, gente, fez uma diferença na minha vida, assim, extraordinária, porque eu fico pensando assim, ó, sempre eu falo, gente, que é isso?
como assim que eu nunca tinha olhado por esse ângulo? Mas por quê? Porque a gente estuda, e automaticamente quando você aprende, você quer passar para as pessoas, né? Eu, de vez em quando, eu me vejo falando, gente, vocês não acreditam, porque eu não acredito, porque eu acabei estudando isso. Então, se faz bem para a gente, imagine para as pessoas que vão Isso, eu sempre falo, essas sementinhas, Mai, que você está lançando no teu filho, que ele deve estar, você fala, certo, ele vira o zoinho para você, tipo, o que essa mulher está falando de volta? Ou de teu novo. marido, ou caixa, como eu dei o exemplo, eu não sei se vocês já foram para o campo ou na praia e comeram mimosa. Aqui no Paraná a gente chama mimosa, ou tangerina, ou mexerica, né? Que aqui é tipo uma laranja grande, mas não é laranja, você vai comendo os gominhos. E aí você tá ali às vezes na praia comendo, e o que que você faz? Principalmente quando está no campo. Você chupa a fruta, come ela, mastiga, e daí você separa a semente. E o que que você pega a semente e joga? Só que aquela frutinha, vai, sei lá, vai ter umas 10, 15 sementes. E eu sempre falo, de duas tangerinas, duas mimosa, duas mexerica que você vai chupar ali, uma ou duas, pelo menos uma semente tem que germinar. Então, daquelas 20, 30 sementinhas que você taca, uma vai germinar. E é isso, é você ir tacando as sementinhas ali, o Espírito Santo vai agir. Nosso papel não é convencer, o nosso papel é buscá-lo, nós estamos fazendo, e soltando esses 15, 20 segundos de comentário sobre o nosso aprendizado. Se a gente tiver um foco, tipo John Wesley, olha, hoje eu tenho que falar no mínimo com 3 pessoas sobre o que eu aprendi. Esse é o desafio de hoje. Falar com 3 pessoas o que você aprendeu. E daí você vai elaborando outros desafios. Ok, essas 3 pessoas não podem ser da minha casa. E aí você vai lançando os desafios e você vai se desenvolvendo esse caráter missionário, né, de você ir como a sementinha de mimosa e tacando. Um vai germinar. Talvez você nem saiba, mas um vai germinar. E como você fala, mas você vai falando para o teu filho, para o teu marido e tal, pode ter certeza, de todas as sementinhas diárias que você está jogando, uma vai germinar. E isso já é grandioso. Então, esse fica o meu desafio aqui para vocês hoje, tá? Ô, Mar, Sejam como as sementinhas da mimosa que a gente come. hoje, assim, ó, ontem eu até comentei com a Mar que tem pessoas pedindo por que a Mar não tinha colocado ou postado o vídeo. Vai dizer se isso não são sementinhas. A gente nunca começou o primeiro Deus com o intuito de, né, que alcance no sentido pessoas para falar, olha, o grupo como cresceu, mas sim para que elas aprendam. E hoje tem pessoas que sentem falta se a gente não está tendo o vídeo. Então, assim, está sendo plantado sementinhas, a gente está soltando. Como que vai, aonde vai, a gente não tem noção. E a gente está alcançando pessoas. Assim, ó, eu fico feliz, assim, e feliz, assim, por essa mensagem. É igual você falou, que mimosinhas, que a gente venha a se alimentar de muitas mimosinhas da palavra de Deus, para que essas sementinhas comecem a germinar em outras pessoas também, né? Vamos orar. Querido Pai que estás no céu, obrigada, Senhor, porque tivemos a oportunidade de aprender mais um pouquinho da Tua palavra. E quão foi importante aprendermos que devemos perdoar, Senhor, assim como o Senhor nos perdoa. Mas de uma maneira tão simples, o Senhor mostra que às vezes é tão pouquinho que a gente tem que fazer mediante tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigada por esse perdão. Pai, de uma maneirinha toda especial, peço que o Senhor esteja com cada um desse grupo, pelas suas famílias, pelas coisas que acontecem dentro do nosso coração, que às vezes nos afastam de Ti, que o Senhor, de uma maneira toda especial, nos faça entender com cada estudo que aqui nós fazemos, que existe como a gente sermos melhores, que tem como nós chegarmos mais pertinho de Ti. Abençoa cada um, dá-nos um bom dia, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e que a cada fazer que nós tivermos de coisas a fazer durante esse dia, que nós possamos lembrar que o Senhor está presente ao nosso lado. Fica conosco, é isso que nós pedimos, e desde já nós te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.